A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Nessa hora eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, quando estaremos lendo dos versículos de 1 até o versículo de número 16. A palavra de Deus nos diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas, dizendo: até o pó desta cidade, que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em panos de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E quanto a você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será julgada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Vamos orar nesse momento? Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração. Que nessa hora, através da ação do Teu Espírito, o Senhor alcance aqueles que estão em casa ouvindo esta palavra. Que esta palavra tenha amplitude, ó Deus, de trazer verdades, certezas e através dela todas as pessoas sejam edificadas pela ação do Senhor, pelo mérito do Senhor, porque só Tu és Deus, Tu és grande e pode fazer todas as coisas em nós. Nós Te bendizemos e oramos, ó Deus, pedindo misericórdia pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, e fala conosco no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, num texto da comissão dos 70, algumas versões vai dizer que Deus comissionou 72 pessoas. Quero dizer para vocês que Deus comissiona servos para falar em seu nome, para ampliação do reino de Deus antes que venha o seu juízo. Deus chama, comissiona servos para falar em seu nome, para a proclamação, para a ampliação do reino de Deus nessa terra, antes que chegue o dia do juízo. Então aqui, Jesus está comissionando 72 pessoas, 72 ou 70, como eu já disse em algumas versões, e os envia 2 a 2 para que eles fossem adiante dele em cada lugar e cidade onde ele estava prestes a ir. Então percebam bem que Jesus aqui, ele fez uma estratégia de enviar os 70
antes que ele chegasse. Como se estivesse ali preparando o seu caminho. Então, se a gente observar aqui nos versículos de número 1 até o 3, Deus comissiona e Deus envia. Em primeiro lugar, nós precisamos entender um pouquinho isso, porque Jesus disse: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então, a seara, ela é um campo semeado. A seara é um campo cultivado. E algumas versões vocês vão ver que a seara está colocada a palavra colheita. São sinônimos, seara e colheita. Então, havia ali um campo semeado, um campo fértil, pronto para ser colhido. E Jesus diz assim, olha, peçam ao Senhor, ao dono da seara, para enviar trabalhadores. Peçam para o Senhor enviar companheiros dessa missão que tenho para vocês, pois há muito serviço para ser feito. O reino de Deus, tanto na época de Jesus quanto hoje, ele continua com os campos semeados, ele continua necessitando de muitos trabalhadores e ele roga aqui para que aqueles 70 fizessem o pedido ao dono da seara. Envie mais trabalhadores. Então, esse é o primeiro pedido de Jesus depois que ele comissiona. E o que é esse comissionar de Deus? Esse comissionar de Deus aqui, ele é uma delegação de poder, é uma atribuição de uma função. E ele dá uma ordem e faz a afirmação: eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Será que se a gente estivesse ouvindo Jesus falar essas coisas, a gente ia topar ir em nome dele? Porque ele diz assim, olha, eu vos envio como cordeiros. Cordeiro, em meio aos lobos, ele está indefeso. Ele não tem as mesmas armas, ele está aqui correndo riscos, ele está correndo perigo de vida. Percebam que Jesus está dizendo, a tarefa não é fácil. Mas mesmo assim, ele comissiona e diz, vão. Tá certo? Então, mas ele não manda de qualquer maneira. Ele manda delegando esse poder, mas também fazendo uma sentença, uma afirmação. Eu vos envio, conforme o texto aqui. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ele está afirmando. Então o Senhor, ele não está iludindo ninguém quando chama, porque há dificuldades inerentes ao chamado de Deus. Mas pensando nesse chamado, nós fomos aqui até o versículo de número 3, e mesmo assim ele fala, ó, vão. Então, em primeiro lugar, Deus nos chama e ele nos envia. Ele ainda hoje continua chamando e continua enviando servos dele para trabalhar na seara, pois os campos estão plantados e há muita colheita para ser feita. Então, depois que Deus envia, conforme nós vimos aqui, depois de ter comissionado, ele estipula as condições para que esses que foram comissionados possam ir. Então, Deus, ele vai dando o trabalho e a missão de uma maneira completa. Ele estipula as condições para ir, ele fala como deveriam ir e ele também diz o que eles deveriam fazer. Então, Deus está falando algo muito importante, porque ele diz assim, olha, não levem nada. A impressão que me traz aqui é que o Senhor, ele está com uma urgência diante dessa missão. Ele está dizendo, olha, essa missão ela é urgente, então vocês vão logo. Não percam tempo, não levem nada,
mantenha o foco e confie em mim. O versículo de número 4 até o versículo de número 11 vai dizer a respeito da forma com que Deus desejou que os seus servos estivessem indo. Ele diz no versículo 4, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ou seja, essa missão é urgente, mantenham o foco, não se distraiam com nada. Pois bem, queridos, nós temos uma situação aqui para prestarmos atenção que é a nossa distração. Quando Deus nos chama, quando Deus nos comissiona, nós precisamos entender que não podemos nos distrair com isso no meio do caminho, com tantas coisas que podem aparecer no meio do caminho. Nós temos a tendência de perder o foco. E o reino de Deus ele é tão urgente porque há tantas pessoas que correm o risco de morrer sem o Senhor, que ele diz, olha, mantenham os olhos naquilo que vocês precisam fazer. Há uma urgência nessa missão. Vocês então não podem perder tempo, mas ele diz, olha, confiem em mim. Não diretamente no texto, mas quando ele fala, não levem sandálias, não levem mochilas, não levem bolsas, não levem nada. Nós, quando somos chamados pelo Senhor, nós somos chamados a confiar no Senhor. Confiar no Senhor é um ato de fé. E aqui ele diz, olha, vão e vão do jeito que estão. Ele segue dizendo assim, quando entrarem na casa, digam paz, ou seja, abençoe aquela casa. Se houver ali um homem em condição de receber a paz que vocês desejaram, um homem com uma mente, um coração com afinidade para Deus, para receber a bênção de Deus, então esta paz será sobre aquele. Se não houver esse tipo de gente, a bênção voltará para vocês. Então aqui a paz recairá sobre você. Então quando entrarem numa casa, abençoe aquela casa. E ao mesmo tempo submetam-se a essa casa. Fiquem lá. E não se sintam constrangidos de serem sustentados ali. Ele fala, não fiquem mudando de casa em casa. Algo muito importante aqui daqueles que são comissionados pelo Senhor é perceber que nós levamos uma mensagem de paz e uma bênção aonde nós chegamos. Porque aqui ele começa entrando na casa. Depois ele vai dizer, quando entrarem na cidade. Então, quando vocês entrarem na casa, abençoe. Quando vocês entrarem na cidade, da mesma forma ele fez essa analogia. Se vocês forem bem recebidos, satisfaçam a sua fome, curem doentes e anunciem que o reino de Deus está próximo de vocês. Percebam, lembre-se que eles estão indo antes de Jesus chegar. Preparando aqui esse caminho, preparando a terra, preparando os corações. Se vocês forem bem recebidos, satisfaçam, comam, curem doentes e anunciem que o reino de Deus está próximo de vocês. E se não forem bem recebidos, vocês vão dizer a eles, nós sacudimos o pó dos nossos pés contra vocês, mas ao mesmo tempo vão dizer, o reino de Deus está próximo de vocês. Então percebam aqui que, entrando em casa, sendo bem recebido, abençoe aquele lugar, e digam, o reino de Deus está próximo. Quando entrarem na casa,
se vocês forem bem recebidos, anunciem o reino, façam milagres, curem doentes e digam o reino está próximo. Mas se não forem recebidos, a mensagem continua no final da mesma maneira. O reino de Deus está próximo de vocês. Entretanto, quando você sacode o pó dos pés contra aquela cidade, contra aquelas pessoas, vocês estão mesmo que dizendo, olha, a responsabilidade não é nossa mais, não é daqueles que anunciam o reino. Então nós temos aqui, pensando no anúncio do reino de Deus, uma responsabilidade muito grande. Porque quando nós temos essa responsabilidade, nós estamos aqui anunciando o reino e, se ouvirem, serão abençoados, porque crerão. Se não ouvirem, a responsabilidade não é mais de quem anuncia. A responsabilidade é daqueles que negam o reino de Deus. Bem, se ele seguiu aqui até o versículo de número 11 dizendo essas coisas, ele agora vai dizer de algo certo para todos nós, que é a respeito do juízo de Deus que vem para todos. Então, vamos organizar aqui. Primeiro Deus chama, Jesus chama, comissiona, dá autoridade e envia. Depois ele estipula as condições desse envio, como eles deveriam ir e o que deveriam fazer nesse caso. E agora, a partir do versículo de número 12, ele vai dizer que o juízo de Deus vem para todos. Do 12 até o 15, ele segue e diz assim: eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que eles teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. O que Jesus está dizendo aqui? Que haverá critérios diferentes no que diz respeito àqueles que passarão pelo juízo quando ouvem ou quando ouviram a palavra de Deus. Por quê? Porque aqueles que presenciaram os milagres de Jesus, aqueles que viram seus sinais, aqueles que foram anunciado o reino de Deus, o rigor é maior do que aqueles que entrarão no juízo sem terem recebido esses sinais. Bem, o grande problema é justamente esse, é que diante dos sinais e avisos que o reino de Deus está próximo, se não houver arrependimento, o rigor de Deus será maior no juízo. Porque nós novamente estamos diante do pecado da incredulidade. Quando Deus levanta pessoas para anunciar o reino, e as pessoas desprezam, e as pessoas não acreditam. Então, quem está recebendo essa palavra precisa ser ou precisa fazer parte daquele campo, daquela seara que foi semeada e está pronta para ser colhida. Quando o Senhor chama a cada homem ao arrependimento através da mensagem do reino de Deus. O reino está próximo. Imaginem bem aqueles 70 indo, abençoando, curando enfermos e falando o reino está próximo. Preparando todo o caminho. Bem, em último lugar, no versículo 16 vai dizer assim: quem ouve vocês, ouve a mim. Olha o que Jesus está dizendo. Quem ouve vocês, ouve a mim.
E quem rejeita vocês é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Quem rejeita a Jesus, rejeita o Pai. Está rejeitando o próprio Deus. Então Deus coloca aqueles a quem Ele chama na posição de seus representantes diretos. Exatamente isso. Deus nos coloca na posição de seus representantes diretos. Porque nós somos levantados, chamados, comissionados para falar em nome de Jesus. Então, quem ouve aquele que fala em nome do Senhor, ouve o próprio Senhor. Entretanto, há aquele que não ouve e rejeita o próprio Senhor. E durante a nossa missão, nós vamos nos deparar com pessoas que ouvem o reino, aceitam o reino na sua vida e outros que vão rejeitar o reino, porque os corações são duros e não dão ouvidos à palavra de Deus. Então, nós precisamos saber exatamente dessas condições quando Deus nos chama. E Deus chama para participar desse reino, Deus nos comissiona e nos envia. Todos nós somos enviados. A palavra enviados no grego é apóstolon. Não somos os apóstolos que tivemos o contato presencial daquilo que Jesus fez, mas na representatividade da função de enviados do reino de Deus para anunciar o evangelho do Senhor. Então, neste caso, todos nós somos chamados para testemunhar do reino. Então, Deus nos chama, Deus nos oferece agora essa autoridade e também nos diz as condições. Olha, quando vocês forem, saibam da urgência da missão. Essa missão é urgente, há muitas pessoas morrendo sem salvação. Não se distraiam pelo meio do caminho. Não deixem que percam o foco, que percam a visão do que vocês foram chamados. E parem de perder tempo. E saibam que podem confiar em mim. Que eu vou sustentar cada um de vocês que são chamados. Porque eu sou o dono do ouro e da prata. O Senhor, então, nos desafia a deixarmos de lado a nossa incredulidade e confiar ainda mais nele. Quantas vezes nós fraquejamos no meio do caminho, achando que vai dar errado? Quantas vezes nós fazemos como se não conhecêssemos ao Senhor verdadeiramente? Quantas vezes nós deixamos de realizar algo porque nos distraímos com os nossos próprios interesses? Irmãos, isso é um fato. Qual é o grau de distração que temos tido? A urgência. Estamos num momento que não estamos podendo nos reunir como igreja nos templos. E temos que estar aqui ouvindo a palavra virtualmente, online, conectados, mas eu me recordo aqui agora de uma irmã lá na igreja, uma senhora abençoadíssima de 85 anos, que me disse que ama estar na casa do Senhor. E que enquanto ela tiver condições, ela diz assim, enquanto eu puder, eu estarei, eu não vou perder os cultos e as atividades na casa do Senhor. E aquilo me chamou bastante atenção, porque há muitas pessoas que podem estar na casa do Senhor e não se esforçam para estar na casa de Deus. Não que Deus só esteja no templo, não é isso. Mas a importância de estarmos juntos, congregando, abençoando uns aos outros. E agora estamos vivendo um tempo que não podemos ir à casa do Senhor. Não podemos ir ao templo propriamente dito, porque nós somos casa de Deus. Mas ela possivelmente estava se referindo à idade avançada. Entretanto, essa condição de não poder estar no templo chegou para todos, independente da idade.
E eu fico pensando, remetendo a isso, a importância, a urgência da nossa missão. Queridos, nas condições que nós estamos, há muita gente que tem cogitado uma série de coisas, talvez até entrando em depressão e ansiedade, e todos esses males que vêm acometendo a humanidade com muita frequência, principalmente nos últimos 10 anos. Mas o fato é que aqui o Senhor fala, confia. O Senhor diz, é urgente. E o Senhor não ilude, fala assim, não é fácil. Mas o Senhor estaria vindo em seguida. Ele comissiona primeiro ele diz assim, olha, vos enviei 2 a 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. O Senhor está vindo, está passando. Então, o Senhor chama, o Senhor dá as condições, o Senhor vai dizer que o juízo virá, e aqui eu me deparo com um Deus de misericórdia, um Deus que antes de chegar o dia do juízo, ele está anunciando a melhor maneira de passar pelo juízo e está anunciando que esse juízo virá. E por fim, Deus nos coloca como representante direto dele. Você tem sido representante do Senhor? Você tem estado na posição, na missão que Deus chamou? Então nós precisamos pensar na necessidade urgente da proclamação do reino para que haja arrependimento. Porque naquelas cidades em que não houver arrependimento, Deus tem algo sério para elas. Um juízo. E acontece que ele diz, se Tiro e Sidom tivessem ouvido isso, se tivessem operado ali os milagres que foram feitos em vocês, eles teriam se arrependido. E assentado, rasgado as suas vestes e se coberto com um pano de saco e cinza. Qual o rigor que está reservado para cada um de nós no dia do juízo? Para aqueles que viram e creram e para aqueles que viram e não creram. Bem, nós somos representantes do Senhor, então há uma responsabilidade muito grande da parte daqueles que anunciam o reino de Deus. Nós temos essa responsabilidade diante de Deus e nós temos essa responsabilidade diante daqueles que ouvem a palavra. Deus anuncia o seu reino antes da chegada do juízo. Queridos irmãos, enquanto há tempo, precisamos adentrar no reino de Deus. Precisamos nos alegrar por fazermos parte do reino de Deus. Se houver alguém aqui que nos assiste nesse momento, que não tem certeza que faz parte do reino de Deus, eu digo a você, você necessita entrar no reino de Deus, fazer parte desse reino. E essa mensagem chega até você nessa hora, para que você entenda que o reino de Deus, a inclusão no reino de Deus é conhecer o Filho, é ter o Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Eu estou falando de Jesus. Se você tem a Jesus no seu coração, acreditou no plano de salvação de Deus, que Jesus veio para nos perdoar os pecados e para morrer por nós numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e entrega a sua vida a Jesus, você vai fazer parte do reino, seguido de um arrependimento. Então, faça parte desse reino. Porque a palavra de Deus ela é anunciada antes do juízo. Todos passaremos pelo juízo, mas queremos passar pelo juízo fazendo parte, pertencentes ao reino de Deus. Então, que o Senhor possa nos abençoar. Da mesma maneira que Ele comissionou os 70, hoje Ele comissiona muito mais do que 70. E você faz parte desse comissionamento. Você faz parte desse chamado. Abrace esse chamado. Confie no Senhor e saiba que Ele deu a cada um que Ele chama a autoridade para anunciar o reino de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar.
Que o Senhor possa fazer com que a proclamação desse evangelho, o anúncio do reino, chegue nos corações das pessoas. E aí o reino dos céus ainda fique mais povoado pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor, então, nos abençoe na nossa missão para não distrairmos, não perdermos o foco e entendermos o caráter urgente que ela possui e andarmos na dependência do Senhor. E assim poderemos abençoar as pessoas e não sacudir o pó dos pés se não houver ouvidos para esse chamado. Que encontremos corações abertos para o mover do Espírito, para que isso seja uma realidade. Deus te abençoe, meu querido. E agora, antes de terminar, eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor Deus, nós uma vez nos colocamos diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos capacite para esse comissionamento de anunciar o reino do Senhor antes que venha o juízo. Abençoe, ó Deus, aqueles que não fazem ainda parte do reino para que se tornem, ó Pai, filhos de Deus, que amem a Jesus e que se tornem também comissionados e anunciadores desse evangelho. Nós te louvamos e pedimos ao Senhor que o Senhor restabeleça a confiança nos corações, a dependência do Senhor e que o Senhor possa, Pai, encontrar em nós uma terra fértil, uma seara, um coração que se move, se inclina para o Senhor e que através de nós o Teu nome seja exaltado. Nós te bendizemos nessa hora e oramos agradecidos pelo sacrifício de Jesus e é em nome dele que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe cada um de vocês e juntos estaremos na próxima palavra para a expansão do reino. Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor.